Metodologia da ressonância harmônica. Leitura das páginas 85 a 87 do livro Mentes Informadas, do professor Hélio Couto. Defini os parâmetros de utilização do CD, os quais passo na primeira entrevista para os clientes. Uma entrevista com duração de alguns minutos é suficiente para saber o que uma pessoa precisa, quais os seus problemas e o que ela deseja programar para ter maior desempenho pessoal e aumentar muito a capacidade em qualquer área. Como tudo é possível, qualquer conhecimento pode ser programado. Após a entrevista inicial, na qual o indivíduo coloca os seus pedidos, seja para desenvolver algum talento, alguma habilidade ou para a resolução de problemas das mais diversas ordens, recebe em casa, alguns dias depois, um CD personalizado contendo as informações solicitadas. Esse CD deverá ser tocado uma vez ao dia, no volume 0, pois a informação não é transmitida através de ondas sonoras, ou seja, não há nada para ser ouvido entre aspas. Se o volume for aumentado, apenas ouvirão o som de ondas do mar, recurso que utilizei como máscara anti-pirataria. É interessante a reação das pessoas quando digo que é para tocar o CD com volume 0, entre parênteses, sem som, e que não precisam ficar perto do aparelho. Todo mundo estranha isso. Por que não estranham o funcionamento do GPS que tem no carro? Alguém já escutou o som das ondas eletromagnéticas chegando ao carro? Já escutaram o som do satélite que está a 300 km de altitude? O carro precisa ficar perto do satélite? Então, por que com relação ao CD reagem desta forma? Esse CD não tem outra coisa a não ser frequências, não tem vozes entre aspas, nem mensagens subliminares. Nele pode-se colocar qualquer coisa como máscara em cima e normalmente eu coloco um oceano. Ondas de mar que vão e vêm, só para disfarçar. É uma máscara, não serve para nada. Máscara entre aspas. Embaixo desse oceano são colocadas camadas com as frequências, de acordo com a necessidade da pessoa. Isso tudo é personalizado, portanto o CD de uma pessoa só serve para aquela pessoa. Para chegar à maneira correta de personalizar as informações, foi preciso realizar muita pesquisa. Então, o volume que você ouve é irrelevante. Não precisa nem ouvir o som do oceano, porque está funcionando da mesma maneira. É aí que entra a questão da pessoa entender o que é uma frequência. Quando se imagina que a pessoa entende que uma antena de uma torre de televisão instalada na Avenida Paulista, por exemplo, emite essas ondas o tempo todo e a onda penetra em todos os locais, é a mesma coisa. Porque basta você ligar o seu aparelho de televisão em qualquer lugar e ele pega o sinal do canal. Pega entre aspas. A antena capta esses elétrons, transforma isso numa imagem, decodifica e aparece na sua tela. É, em suma, a mesma tecnologia. São ondas eletromagnéticas escalares. Não há necessidade de estar próximo do CD player, porque a onda captura apenas o usuário onde quer que ele esteja, não importa a distância. Portanto, pode-se colocá-lo para tocar e afastar-se do local e até mesmo sair de casa. Há casos em que mães tocam CD em São Paulo para seus filhos que se encontram em outros países. A onda de informação atinge o usuário instantaneamente.
Todas essas peculiaridades da ferramenta que causam tanta estranheza à maioria das pessoas se devem às suas propriedades quânticas não locais. Ver parte 3. No primeiro mês, começa-se de uma maneira mais simples, mais fácil, para ver como é que a pessoa reage. É necessário um acompanhamento regular a fim de se solicitar novos pedidos e para ajustar as frequências. As possibilidades de usar uma frequência são infinitas. Começa-se devagar e vai se ajustando, aprimorando, colocando mais informação, porque a onda eletromagnética transporta informação e energia. No caso da onda escalar, ela só transporta informação. Assim, a onda escalar é a que está mais fundo, na base de tudo. A primeira fase dessa consultoria é dedicada aos cuidados com o emocional. Com problemas emocionais, é praticamente impossível ter um alto desempenho, crescer, evoluir e progredir rapidamente, porque a pessoa está paralisada. Por isso, é necessário que antes sejam resolvidos problemas emotivos ou afetivos, como depressão, síndrome do pânico, etc. Esses problemas são resolvidos com o acerto da produção dos neurotransmissores, que são as substâncias químicas que os neurônios produzem e estão relacionadas com a forma como nos sentimos. Tudo isso está integrado. O ser humano é um todo. O seu cérebro funciona bioquímica e eletricamente. Assim, quando os neurotransmissores estão no nível ótimo, dopamina, serotonina, endorfinas equilibradas, a pessoa tem um elevado grau de desempenho. Ela não tem depressão, praticamente não tem nenhum problema emocional. A cada 90 dias, aproximadamente, deve-se trocar o CD por um novo, de acordo com a frequência atual do usuário. Neste período, sua vibração já mudou tanto que é preciso ajustar tudo isso, além de acrescentar as novas informações que a pessoa deseja. Essa é uma ferramenta que possibilita ao indivíduo agregar conhecimento ilimitado. Como citamos acima, a informação entra em bilionésimos de segundo. Imagine 90 dias depois como o estado da pessoa se modificou. É claro que isso tem um parâmetro. Do terceiro para o quarto mês há um salto razoável. Do sexto para o sétimo é muito grande. Quando olhamos a pessoa no sétimo mês, é perceptível a diferença no seu rosto, no seu olhar. A cada 6 meses, a mudança é gigantesca. Imagine se a pessoa deixasse acontecer no nanosegundo inicial. Quem ela seria dali a 6 meses, 1 ano e meio, 2? Tornar-se-ia meta-humano, como falamos anteriormente. Essas são as regras para se utilizar a ressonância harmônica. Para pouparmos tempo e esforços, estabelecemos como pré-requisito para os interessados em começar a utilizar a ressonância harmônica que estudem o material que disponibilizamos gratuitamente. Qualquer violação dessas simples regras descritas acima invalida o trabalho. Muito obrigada por estar aqui. Seja feliz agora e para sempre.